Opa, meu nome é Meg e eu sei, sim, eu tenho certeza que todos nós já sentimos vontade de nos vingar. Esse vídeo é muito importante e é algo que eu gosto bastante de comentar, porque é um tema bem comum. Todos nós temos os nossos próprios problemas. Muitas vezes machucamos pessoas e outras vezes somos machucados. Não importa quem você é, sua classe social, sua cor ou seu sexo. Uma hora ou outra você vai ser machucado por alguém. E com certeza você também vai machucar alguém, mesmo que seja sem querer. Pode ser num namoro, numa amizade ou algo familiar. Na sociedade que a gente vive, onde é normal ter relações antes do casamento, beijar sem compromisso, amizades promíscuas, pais que não se importam com seus filhos e mães que preferem ficar no celular do que brincar com seus filhos. Bem, as decepções vêm pesadas. E quando as decepções vêm, o que queremos é pagar na mesma moeda. Tem muito daquela história que, quando alguém vem me falar, eu acho até engraçado, pra pensar nesse tipo de situação. É aquela historinha de, eu vou entrar na academia e meter um shape pra me vingar do meu ex. Eu não tô falando que é errado ir pra academia, tá, gente? Mas interessante é a motivação das pessoas. Hoje em dia, tudo é movido à base do ódio, vingança, ganância e luxúria. Mas enfim, por que a nossa sociedade tem tanto desejo de vingança? E o mais importante, como se livrar dela? Esse era o tópico que eu quero abordar nesse vídeo. Pois bem, para início de conversa, eu vou falar sobre o que significa vingança de acordo ao dicionário. Diz assim: ato lesivo praticado em nome próprio ou alheio por alguém que foi real ou presumidamente ofendido ou lesado, em represália contra aquele que é ou seria o causador desse dano, ou qualquer coisa que castigo, pena ou punição. E agora, gente, eu vou dar uma lida do que eu achei no Wikipedia também, que vai dizer assim: vingança é cometer uma ação prejudicial contra uma pessoa ou grupo em resposta a uma queixa, seja ela real ou percebida. Francis Bacon descreveu a vingança como uma espécie de justiça selvagem que ofende a lei a tira do cargo. A justiça primitiva ou justiça retributiva é frequentemente diferenciada de formas mais formais e refinadas de justiça, como justiça distributiva e julgamento divino. Vocês viram essa última parte? Que o julgamento divino é diferente da vingança humana. Vou chegar lá. Como nós sabemos, após a queda do ser humano, nós vamos ter alguns sentimentos negativos, coisas que, se não tivéssemos pecados, nós não sentiríamos. Esses sentimentos, como a lascívia, a dor, a tristeza, o ódio e, é claro, a vingança. Alguns exemplos bíblicos de pessoas que se vingaram é Sansão, esse personagem muito polêmico. Por exemplo, Sansão brigou com alguns homens no seu casamento e decidiu vingar-se, destruindo plantações e matando muitas gentes. Juízes 15, versículos 7 a 8. Ele achou que estava fazendo justiça, mas a sua ira foi muito além. A vingança também pode ser dirigida contra a pessoa errada. Os filisteus, depois que Sansão causou a confusão, vingaram-se na sua esposa e no seu sogro que não tinham culpa. Juízes 15, 6. Mas enfim, esse sentimento foi sentido também pelo grande rei Davi. Em 1 Samuel capítulo 25, nesse tempo, Davi resolveu pedir ajuda a Nabal, porque ele estava precisando de ajuda. Aí Davi mandou uns 10 rapazes para irem cumprimentar Nabal, que é o moço lá. Esses moços foram muito legais, né? Mas Nabal agiu rudemente com ele. Então, Davi ficou dominado pela sua ira e resolveu chamar os moços que estavam com ele para derramar o sangue da vida de Nabal. Mas vejam só, a mulher de Nabal, sabendo disso, resolveu ir conversar com o rei Davi e pedir perdão para o rei Davi. Davi perdoou a mulher, né? Mas imagina só, se Davi fosse lá e acabar com todo mundo. Pois bem, realmente é o que acontece. Às vezes, e quase sempre, as pessoas vingativas, além de derramar a sua ira nas pessoas que as machucaram, também podem se vingar na pessoa errada, que foi o caso dos filisteus que Sansão brigou, e a vingança foi na pessoa errada.
na esposa e no sogro dele, que não tinham nada a ver. E a Bíblia várias vezes vai nos dizer para não retribuirmos o mal com o mal. Como em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-lhe, para que o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mais uma vez, salientando que a vingança não provém de Deus, o apóstolo Paulo vai nos dizer em Gálatas 5, versículo 19 a 21. Paulo descreve quais são os frutos da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Mas essas palavras aí, vamos focar nas ódio, ira e discórdia. Todos esses sentimentos são a favor da vingança e são consequência da vingança ou antecedem a vingança, né? E na Bíblia, em vários outros versículos, tendem a nos mostrar que a vingança não é nossa, mas sim de Deus. Não tem aquela história, né, que o mal por si se destrói? Pois a história é o seguinte: o mal por si, Deus destrói. Se uma pessoa fez mal, Deus vai retribuir. É claro que você não deve ficar fazendo uma oração para Deus matar a pessoa, né, amigão? Calma lá. Mas agora eu vou voltar para aquele tema que eu falei lá no começo, né, do julgamento divino. A diferença da justiça divina e da justiça para vingança, né? Agora, depois de comentar tudo isso, vamos ver o que é a justiça. Diferente da vingança, a justiça, como o próprio nome já diz, é justa. Ou seja, ela vai olhar a situação e ver o que é a verdade. Eu, no caso, me refiro à justiça de Deus, não a dos homens, pois os mesmos são corruptos e a sua justiça é falha. Mas se formos falar de justiça dos homens, também não tem problema processar alguém porque, sei lá, roubou algo seu, matou alguém, etc. É claro que seria bom que conseguíssemos resolver tudo sem irmos a tribunais, mas nem sempre funciona assim. Mas a justiça de Deus é funcional e justa. Sua palavra é completa em nos afirmar que Deus vai julgar por nós e que Jesus será o nosso advogado, como afirma 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Vou falar outros versículos, como Levítico 19 e 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Salmo 94, versículo 1 ao 2. Ó Senhor, Deus vingador, intervém, levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos os que merecem. E um dos versículos que eu resolvi deixar para o final, porque ele é simplesmente, na minha opinião, um dos melhores, é o seguinte: Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu acho que esse versículo nos deixa muito ciente, assim como todos os outros que eu falei, né? Mas eu sou meio suspeita para falar das cartas de Paulo, mas elas são ótimas, né? E nos deixa muito ciente para nós não nos vingarmos. E depois de ter falado tudo isso, a pergunta é: como nos livramos do sentimento de vingança? Perdoando. Sim, é só isso que eu vou dizer. Acabou o vídeo, tchau, Jesus ama vocês. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Tô zoando, gente, tem mais. Eu sei que muita gente diz: ai, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa, me fez tão mal. Ah, amigão, vai lá, vamos lá, né? O perdão é uma escolha, sim. Claramente o sentimento é outra coisa. Mas quando você toma a decisão de perdoar, o sentimento vai vir com o tempo. E podemos demorar, mas primeiro tome essa decisão, baseado em se livrar desse sentimento. Se lembre do Salmo 22, se lembre de Isaías 53. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação.
ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo por muitos, e mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os seus pecados serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muito e orou que eles fossem perdoados. Vocês veem? Um homem que sofreu tanta humilhação nos perdoou dos nossos pecados e ofensas contra Deus, que são muito maiores do que as ofensas que alguém que não te conhece bem fez contra você. Então, esteja disposto a perdoar. Ore e peça a Deus para que essa pessoa se conscientize do que ela fez e talvez te peça desculpas. E não venha com essa de, mas essa pessoa ainda não me pediu desculpas ou ele não merece perdão. Você também não merece o perdão de Deus. E se lembre da parábola do servo impiedoso. Aquele que não perdoa, não será perdoado. Lucas 17, 3-4. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se ele pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, gente, era isso que eu queria falar, era isso que eu queria compartilhar com vocês, eu espero que se tenha edificado. E Jesus te ama, obrigado por assistir e até a próxima.